Acho que o modo de fruição de arte, ele mudou, de fato, muito com o passar dos anos. Então, todas as cantoras eram mal vistas, eram mal faladas. Filha de família não era artista, não era cantora. Essa digitalização, ela, de fato, ela desmaterializa a relação que a gente tem com as obras de arte. Ainda que a obra de arte não seja sua, sei lá, igual um livro, acho que o livro ainda tem os seus amantes mais fiéis. O cinema, de fato, ele desmaterializou muito mais igual a música. O meu pai, quando eu comecei na escola, quando eu fui fazer minha primeira apresentação, ele não queria, ele não deixava. A minha mãe me ajudava a pular o muro para ir. Dona Lúcia, eu pulava o muro lá de casa para ir para a escola. Olá, tá começando aqui pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela América TV e também pelo aplicativo Vox, o nosso Culturama, o programa que fala de arte, de cultura, de música, de cinema, de teatro, de dança, de tudo que abrange a nossa cultura, a cultura nacional. E hoje eu estou, assim, muito feliz de estar aqui com dois expoentes. Um assim, que eu olhei para ele, eu falei assim, nossa, é menino novo, né? Eu falei, você é menino novo? Ele falou, não, é só a aparência que é nova, mas... mas ele já é, assim, um dos pilares aí, um dos caras mais cabeças aí do cinema, pesquisador, produtor, programador do Cine Humberto Mauro. Olha o que esse cara já faz, velho. Eu tô aqui recebendo meu amigo Rodrigo Azevedo. Muito obrigado pela tua presença aqui, meu querido. Eu que agradeço muito pelo convite. Muito bom estar aqui com você, gente. Vamos falar sobre cinema, sobre muita coisa, sobre filmes, sobre tudo que abrange esse universo que eu sei que você entende e muito. A outra pessoa que está aqui comigo, eu dispenso comentário, porque para mim é uma das maiores vozes que o Brasil produz e ela é, assim, sensacional. Uma das maiores cantoras, a minha amiga, eu tenho uma história muito legal com ela. Nós vamos conversar aqui, vamos colocar tudo isso para vocês. Eu tô falando dela, da minha amiga Adriana, Dri, uma das maiores cantoras desse país. Ô, Dri, é um prazer te receber aqui no Culturama. Ai, Baú, é uma honra estar do seu lado sempre, né? Nada. Você tem história. Isso, tá Nós vamos doido. contar altas histórias da Dri aqui. Ela tem muita história. E eu estou com ele, meu produtor, meu amigo, ele, Arthur Nunes. É um prazer enorme sempre, né, Bauchita? E hoje Obrigado. vamos ter um bate-papo muito legal e vamos seguindo aí, né? É isso aí, Arthur. Obrigado pela sua presença, sempre nos assessorando aqui, nos dando a produção toda aí do Culturama, junto aí com a turma lá do estúdio. E, gente, vamos começar esse programa falando um pouco aí dessa história. Eu vou começar falando um pouco com o Rodrigo. Rodrigo, como é que você começou? O que despertou em você no cinema? Você sempre foi um cara fascinado por cinema, desde pequeno, ou vem de família? Como é que é isso? Acho que eu sempre fui. Eu costumo brincar quando as pessoas me perguntam por que você escolheu fazer faculdade de cinema. Eu falo, não tive escolha. Não foi muita escolha, não. Foi desde pequenininho, assim, muito apaixonado por essa forma de arte. Acho que pelo modo como ela reúne todas as outras, né? A minha família também eu tenho uma tia que é cantora, tem um tio que é cantor. Tem A tia arte que é tá ali próximo, e eu acho que o cinema reúne uma série de diferentes formas de arte. Então, sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí eu lembro de desde pequenininho ir naquelas locadoras de bairro, né? Que é uma coisa que não existe mais. E aí eu via todos os filmes que tinham no lançamento. Aí o pessoal geralmente parava ali, que era o que mais chamava atenção. Mas eu conversava com o pessoal da locadora, sempre fui muito apaixonado com o cinema. Falava, o que mais que tem? Então vamos ver os antigos. Aí eu ia nos antigos. Isso aí eu com ia quantos nos clássicos. anos? 6, 7, 8. Novinho, Muito né? novo. Eu fui zerando a locadora que tinha no meu bairro, assim, desde muito novinho. E nessa época, assim, de novinho, você lembra algum filme, assim, que te marcou bastante, que meio que fez você falar assim, pô, é isso que eu quero fazer pra vida? Tem algum filme marcante, assim? Eu não sei se foi nessa época que teve esse do eu quero fazer isso na minha vida, mas eu lembro muito do Star Wars, dos episódios antigos.
De ter pegado os Você viu episódios todos? antigos, todos. E eu vi fora de ordem. Porque eu não sabia o que era a ordem certa. Eu tinha alguns que já tinham sido lançados, então eu vi Ameaça Fantasma, depois eu peguei o Império Contra-Ataca, depois eu peguei... Eu vi fora de ordem, até eu chegar no ponto de ver tudo. E aí falar, não, agora eu sei o que vem antes, o que vem depois e tal. Mas eu acho que Star Wars foi esse de... Pô, tem qualidades... nesse tipo de cinema, num cinema mais antigo, que a gente desconhece. Então, eu meio que, através dele, fui indo ali numa coisa de pegar filmes antigos. E aí, com 6 anos, foi despertando e você foi consumidor de consumidor. Como é que foi essa transição de consumidor para ser aí um produtor e já começar a estudar, né? Eu acho que assim, tem uma coisa sobre o movimento de cinefilia que ele é interessante, que quando as pessoas falam de cinéfilo, a primeira coisa que as pessoas pensam é de que é ver filme, né? Essa é a primeira grande ideia. Mas não é só isso. O movimento de cinefilia tem a ver com um movimento de reflexão sobre cinema. Então, meio que o passo natural de alguém que é cinéfilo, não é só ver todos os filmes, mas começar a pensar sobre esses filmes. E a partir do momento que você começa a pensar sobre esses filmes, você quer dialogar com outras pessoas. E aí, então, eu comecei a escrever sobre cinema, comecei a fazer algumas resenhas de filme, fui me enveredando nessa área e vendo como que existia um campo teórico interessantíssimo dentro disso também. E aí, a partir disso, já foi me fascinando, e na hora que foi Aí chegando você falou, vou perto, estudar. Falei, vou estudar. Estudei muita coisa antes de entrar na faculdade. Entrei na faculdade full nerd, assim. Era uma coisa de... Entrei, já conheci um tanto de coisa uma que carinha tinha. de nerd, né? Tem. É o típico nerd da época que nerd Mas não a era gente legal, nunca pensa cara. que é nerd de cinema. Né? É É verdade. Porque a gente olha assim pra você, você não passa essa coisa de... eu sou... fixado, nerd do cinema, né? Não. Como é que é você falou? Cinéfilo. Cinéfilo. Na cultura do pessoal mais jovem, até uma coisa que depois eu vou perguntar para a Adri, porque a gente tem uma cultura muito de imediatista. Uhum. A gente não gosta muito, principalmente o mais jovem. Eu que sou mais ancião, né? O Arthur é o mais novo aqui, ele pode falar isso. O juvenil. Mas assim... A gente não tem muita... O jovem hoje, ele não tem muita paciência, né? Pra ver um filme inteiro, né? E aí, o mais engraçado que tem é que você falou assim, não é só ver o filme, é também ter aquela coisa da história, do estudo, de buscar, da reflexão, de tudo. Ou seja, eu trazendo para o meu universo, por exemplo... da música, e a Adri vai concordar comigo, porque ela também tem essa pegada. A gente, quando comprava... Hoje, tudo digital, né? A gente vai para as plataformas digitais e vê tantos filmes também. Hoje tem, né, canais de filmes que a gente pode assistir pelo YouTube, por várias plataformas a gente pode assistir. Mas eu, por exemplo, da minha época, quando a gente comprava um vinil, e esse vinil era duplo, por exemplo, a gente ficava, era 8, 12 horas ali, consumindo aquilo. Então, a gente ouvia o lado A, o lado B, tinha o lado C, o lado D, e também a gente ia no encarte, via ficha técnica, via aquela coisa toda. E aí, essa pergunta que eu te faço, no cinema também, você despertou para isso também, que é esse estudo, essa coisa de falar, cara, quero saber quem que é o diretor, quem que é o figurino, quem é o figurinista, quem que é isso, quem que é aquilo, o ator. Tem isso, não tem? Tem demais, tem demais. E eu acho que é justamente isso, assim, são essas coisas que são complementares. Acho que o modo de fruição de arte, ele mudou, de fato, muito com o passar dos anos. Essa coisa da gente manter ali, né, especialmente a mídia física, né? Essa digitalização, ela, de fato, ela desmaterializa a relação que a gente tem com as obras de arte. Ainda que a obra de arte não seja sua, sei lá, igual um livro, que, em geral, né, a gente tem uma que é muito difícil hoje em dia, alguém fala assim, quantos livros você lê por mês? Também tem isso. Aí tem outro campo da literatura que é ainda mais complexo. Mas acho que o livro ainda tem os seus amantes mais fiéis. O cinema, de fato, ele desmaterializou muito mais igual a música. E tinha mesmo essa proximidade, né? Então, por exemplo, você comprava os DVDs... Eu me lembro de que, quando eu estava crescendo, teve uma mudança ali naquela série de filmes do Harry Potter que teve, né? Os filmes do Harry Potter, eles começam com Chris Columbus, que é um diretor que fez ali o Esqueceram de Mim, fez uma série de outros filmes ali na década de 90, que é um diretor muito claro, muito animadinho, muito juvenil. E tem uma transição ali no terceiro filme, que é O Prisioneiro de Azkaban, para o Alfonso Cuarón,
que era um cara que tinha acabado de dirigir um filme chamado Itumamá Tambien, que é sobre a descoberta da sexualidade na adolescência. Ele também já tinha dirigido umas coisas do Charles Dickens, então já era alguém que já sabia adaptar uma coisa próxima ao que os livros do Harry Potter eram. Mas o que eu lembro muito claramente foi de ter chegado, visto aquilo ali, falado assim, alguma coisa muito grande mudou. É o mesmo elenco, a história é a mesma, tá dando continuidade, mas o que aconteceu? Tá tudo diferente. O que Isso é? chamou atenção. Você falou, opa... Aí pega aqueles DVDs, e na época tinha. Você lembra? Tem o encarte, tem o DVD tinha os extras, o material que tinha junto, tinha o que estava escrito atrás. Quem que é esse cara aqui? O diretor. O que mudou? O diretor. O que o diretor faz, então, no cinema? Então, você tem, assim, esses meios de entrar e de conhecer mais sobre a arte através desse interesse, dessa relação que a gente vai tendo, que a gente vai tecendo com essas formas de arte, né? Seja no cinema, ou seja mais próximo de casa, enfim. Mas tem jeitos e jeitos de fazer isso acontecer, isso da gente se aproximar delas, né? Perfeito. Que legal. Ô Dri, a gente está falando com o Rodrigo dessa coisa né? De início e tudo, ele falando que aos 6 anos. E você, Dri? Você começou cantando. Como é que foi essa história da música na sua vida? Como é que começou? Conta para nós. Foi novinha também, na escola. Na escola? Na escola. A escola tinha essa questão de destacar os alunos que sabiam cantar, que sabiam dançar e que escreviam. Isso na primeira infância, como ele falou, né? Até os 10 anos de idade. Uhum. Então, eu era chamada sempre para fazer as dancinhas da escola e tal. Você era artista da... Já se destacava desde nova, né? Quando eu fui para o Geteco, que é uma escola aqui da região... Quantos anos isso? Com 11 anos. O Geteco tinha aula de dança, de música e tinha teatro. Então, aí foi o meu despontar. E tinha um auditório dentro do Geteco. O Geteco foi ponto de partida... Você conhece o João Viana? João Viana. João Viana saiu do Geteco. O Glicério do Rosário, que hoje é ator de novela, saiu do Geteco na mesma época que eu. O Edson e vários outros que são da mesma época que eu. Uhum. E ali era o meu celeiro. Eu matava aula, gente, dentro da escola para ir para o auditório. E matemática, ciência, essa coisa não era, não. Né? Mandavam avisar a minha... Não, e eu era boa aluna. É? Mandavam bilhete para minha mãe, né? A sua filha está matando aula. E eu falava assim, não, eu não estou matando aula. Eu chorava, eu era toda menininha, né? Eu estou dentro da escola, mãe. Mas é porque eu estou lá fazendo aula de música. Aí os professores, não, gente, deixa ela. E aí, nessa brincadeira, eu ganhei meu primeiro festival de música como cantora. Na escola? Na escola, como melhor letra, como melhor música. E você já tinha essa coisa de compor já? Já. E compunha desde pequenininha também? Desde pequenininha. Eu escrevi um livrinho que foi para, como é que se chama? Secretaria de Educação, aquela escola que é da Secretaria de Educação. Sei. E perderam o meu livro. A minha mãe ficou louca, sério. Composições lindas, coração alado, um tanto de coisa bonitinha. Você chegou a gravar alguma coisa desse início aí? Sim, tem 2 agora nesse último que eu gravei, que é o Amanhã e o Corpos Nus, é dessa minha fase colegial. Que legal. Junto com o Duque. O Duque chargista era colega meu de escola, de sala de aula. Que legal. O Duque é um grande parceiro de música meu. A gente tem várias músicas. Eu lembro que você uma vez falou isso numa entrevista do Duque, que você tinha uma parceria com ele. Exatamente. E que, isso é legal. Duque, você vê o universo, né? A Adri vai pra música e ele vai pra... eu acho que... E o Duque, tudo que tinha na escola, que o Geraldo Teixeira foi uma escola, assim... que revelou muitos artistas na dança também. E olha que falta fazer isso também nas escolas de hoje em dia, né? Demais. Muito. Aí o Duque, tudo que tinha na escola, vai ter um festival agora, não sei o que tem. O Duque, eles tiravam ele da sala de aula para ele fazer os desenhos. Os negócios, as coisas, tudo. Todos os desenhos, as caricaturas, era tudo dele. Caramba. Porque ele era o cara do desenho, da arte, era o Duque. Não isso tinha desperta como. Na escola. A minha vida musical também começou na escola, no Promove. Foi assim que começou. Tinha um teatro, exatamente igual você... Quando você falou aí, eu já lembrei do teatro lá do Promove Júnior, lá na Serra, que eu estudava, e que tinha um teatro que eu vivia dentro do teatro. Tinha qualquer coisa que tinha no teatro, eu estava lá para assistir, para ver, para aquela coisa toda. E isso a gente que tem essa veia, né? Você vê o Rodrigo,
negócio do cinema, desde pequeno, das locadoras, né? Então é fato. E você, na escola, você chegou a tocar alguma coisa? Você toca algum instrumento? Né? Bateria, sim. Sim, eu fiz aulas de bateria. Por quê? Eu venho de uma família muito pobre, assim. Nessa época a gente não tinha grana para comprar instrumento nenhum. E nessa época também Nessa época era muito bem caro, difícil né? comprar um instrumento. Então, assim, meu pai tocava violão e cantava, mas era violão que não era dele. Depois ele arrumou um violão, mas aí eu já estava eu fazia aula de bateria na escola, no Geral Teixeira. Então, tudo isso despertou em você na escola, Na né? escola. Aí juntou com seu pai, aí juntou ali e Minha tal. tia, que já está no céu, minha tia Vilma, ela cantou com a Clara Nunes. Na Olha só, época gente. da Clara Nunes. Quando era aquela cantoras da época do rádio, Sim, né? Era do rádio. época do meu pai. Então, ela ia. Quando ela foi para ir para o rádio, o meu avô não deixou. Por quê? Porque a fama das cantoras não outra era. coisa, Se vocês sabem, A gente sabe como é que é. a gente sabe como é que era. Então, todas as cantoras eram mal vistas, eram mal faladas. Filha de família não era artista, não era cantora, não era... E isso foi uma frustração para ela muito grande. E a gente sofreu essa consequência aí, porque quantas vezes a gente já ouviu falar nisso? Ah, você é músico, você é cantor, mas você não trabalha, não? Não, o meu pai, quando eu comecei na escola, quando eu fui fazer minha primeira apresentação, ele não queria, ele não deixava. A minha mãe me ajudava a pular o muro para ir. Dona Lúcia, eu pulava o muro lá de casa para ir para a escola. Tá, e aí, beleza. E aí, a primeira vez que ele me viu cantando no auditório, que eu ganhei o festival, ele aí chorou. Ele falou, opa! Não, aqui, minha filha, vai fazer o que você gosta. Pouco você teve isso dos seus pais não acreditarem, falar assim, não, esse negócio de cinema, aquilo que você falou de a gente acha que cinema é só ficar vendo filme. Teve com todo mundo, né? Assim, eu tinha no meu terceiro ano, eu tinha escrito cinema. Aí o pessoal perguntava, mas e aí, o que você vai fazer da vida ainda? Fazer cinema. Não, mas o que você vai fazer da vida, assim, trabalhar? Então você tem arte geral, né? E o interessante é que o audiovisual, eu não tenho os números concretos, mas o audiovisual emprega mas muita gente no Brasil, né? Muito. Tanto que, assim, quando eu pego e falo sobre trabalhar com cinema, eu trabalho pouco com realização. Eu trabalho mais com a realização de mostras, de festivais, né? Com essa coisa de levar cinemas e exibições para cantos dos mais variados. Mas a ideia principal, assim, de trabalhar com a realização, eu acabei deixando um pouquinho de lado. Sim. Não tanto por conta da dificuldade de fazer isso só, porque ainda tem, mas muito pela afinidade que eu vi de fazer essas outras possibilidades dentro do próprio cinema. Né? Então, muita gente que eu conheço entrou no cinema para trabalhar com outras coisas, no audiovisual. Eu lembro também que tinha muita gente que estava interessada em novela, que tinha muita gente que estava interessada em série, né? E que o cinema é uma espécie de vetor, uma espécie de linguagem matriz. É uma porta, né? É uma porta e uma linguagem matriz. Então, aprender as início. coisas do cinema, você tem uma base, você tem uma sustentação teórica e técnica para perseguir aí essas outras E você sempre gostou de ficar da coisa de produzir, de ser diretor? Você nunca quis atuar? Ou você se qualificou para atuar? Você é um ator Não, hoje? eu me identifiquei super com a sua história, porque eu também, assim, eu estudei em escola pública a vida toda, e era uma luta para fazer o teatro acontecer na escola pública. Então, tinha sempre algum professor que fazia algum movimento cultural, e era nesse que a gente agarrava e vamos lá, vamos fazer. E eu estava sempre envolvido nessas aí, atuando. Comecei atuando, fiz teatro durante algum tempo, mas eu sempre quis cinema. Porque sempre foi a minha... Era tipo assim, eu sabia. Mas você nunca atuou em nenhum filme, nada? Você já fez alguma participação? Só filme menor. Só filmes ali que a gente fez na época da faculdade e tal. Nunca atuei... Porque no lado da música, por exemplo, aí eu falo da minha parte da Adri. Eu, por exemplo, eu fiz teatro. Uhum. Né? Eu fiz net. Uhum. Eu falei, eu tenho que fazer, porque até pela questão, né, de ter uma coisa... A cena, né? A gente trabalha muito a presença, essa coisa toda querendo que a gente ou não, tem. no palco vocês atuam. É uma atuação. Então, por exemplo, e logo depois eu sempre quis trabalhar com televisão. Você gosta também, né, Dri? Você sempre quis isso também. Sim, eu já fiz teatro, né? Fiz, não esse da NET, fiz e tal, mas eu já fiz um musical no Rio. Que legal. Um lugar chamado Recanto,
em 2009. Mas você atuava cantando? Cantando, eu Ah, era cantriz. isso é legal. Eu era lavadeira Que legal. do musical do Fred Marink, que é diretora, Sim, um Fred. dos diretores da Globo, né? Sim. Junto com a Mônica Horta, que é Sim, a grande, Moniquinha. você sabe, produtora e atriz também. E aí eu tive a oportunidade de pôr para fora o meu lado de atuar e tal. Se eu quisesse ficar no Rio de Janeiro, vou ficar... Eu tinha ido para outros lugares, assim, que não só a música, né? E hoje em dia, nos seus shows, você também, querendo ou não, canta e dança e está interpretando, né? E quantos cantores eu vejo, né, que partem para o lado da encenação. Por exemplo, Você nos vê Estados em Unidos, televisão, Estados gente. Unidos é muito comum, o cantor ser cantor, dançarino, ator e etc. Olha para você né? ver essa última novela que teve. Eu sei que a gente não está falando de novela, mas olha aí, olha para você ver, ó. O Belo, o Xande, todo vários. mundo. A própria Ivete já fez cinema. Entendeu? Então, ô Bauchita, aproveitando esse gancho, eu vou te pedir licença para a gente estrear um novo quadro aqui no programa, que é o Momento Polêmica, né? Opa! Então a gente vai começar assim, um pouquinho mais leve, mais tranquilo, mas já jogo para você, Adriana, já que você canta, dança e tudo mais, quem que você considera o maior ou a maior, pode ficar à vontade, showman do Brasil inteiro de todos os tempos? De todos os tempos, é muita coisa. É muita gente, né? Se eu for falar... Você assim, pode falar o seguinte, você pode colocar um da atual e também da geração vamos mais falar. antiga que te destacou para você. De mulheres daqui do Brasil, na cena nacional, vamos falar assim, porque internacional, se eu for pontuar... Aí nós vamos ficar aqui o programa Até todo. amanhã. Mas hoje, para mim, a gente falou disso, a Anitta. E a Ivete, eu acho que também, mas a Anitta colocou o Brasil, não estou falando de gênero musical, né? Mas como... Você tá falando show business. Showman mesmo, business. A Anitta, para mim, hoje, é uma das maiores daqui. E realmente ela tem um carinho com o trabalho dela, assim, que é difícil da gente ver, né? E homens, eu acho que assim, o Alexandre Pires Perfeito. é sensacional. O show do Alexandre Pires é uma coisa impecável, assim. E vamos ter momento Sabe? polêmica pro Rodrigo também, mas mais pra frente Alexandre aí Pires a gente, é um a gente acalma. conjunto. O cara dança pra caramba, a o Alexandre banda Pires é impecável, a roupa é tudo. O show do cara é E ele é um impecável. dos primeiros aí que mais se destacaram. E ele é um cara que tem esse cuidado, né? E a própria Anitta também tem esse cuidado com o trabalho dela. Não, ela pega no chifre mesmo, ela não deixa pra galera resolver. Exato. Se você ver, né, assistir os documentários, porque eu assisto de todo mundo, tá, gente? De todos os artistas, todos os cantores, eu vejo de tudo. Bebe de todas as fontes, Pra né? gente aprender. Eu aprendi a cantar isso assim. aí. Então, eu vi um documentário da Anitta e muita gente criticou, mas eu falei, poxa, mas ela está certa, porque é o trabalho dela, é o trampo dela, e ela colocou, eu quero assim, eu vou fazer assim e tal. E olha aí o que virou. Agora, o que eu quero trazer pro Rodrigo, é o seguinte. Rodrigo, eu sou um cara que eu gosto muito de cinema. Eu amo cinema e eu sou daqueles caras que eu assisto um filme e às vezes eu assisto esse filme várias vezes. Eu já vi filmes assim, por exemplo, o filme que eu mais vi na vida, e aí foram 9 vezes, foi o Paixão de Cristo. Isso por um contexto da minha história e aquilo me chamou muita atenção pelo contexto todo ali. Mas o segundo filme que eu mais vi na vida foi Cabo do Medo, do Robert De Niro, que o Robert De Niro participa. Aí, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você hoje, talvez, você falou que não vê, não é assistir muitos filmes, lidar com cinema, ser um cineasta, não é só assistir muitos filmes. Mas você, assim, você assiste muito, assim, e hoje você tem tempo É a melhor pergunta para é o assistir tempo. muitos filmes? É complicado. Mas o interesse você tem. Bom, o interesse eu tenho demais e eu tenho o trabalho de levar filmes para as pessoas, né? Isso é basicamente assim, o meu trabalho hoje em dia é muito voltado para essas mostras, igual eu tô falando. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma mostra ali no Cine Humberto Mauro, né? Que é o cinema que fica no Palácio das Artes.
Sempre vamos falar isso, porque tem muita gente que não lembra. Não sabe onde é que é Humberto sabe, Mauro. É verdade. Que o Humberto Mauro é um cinema de Dentro do programação... Palácio. Dentro do Palácio, com programação gratuita. Sim. Com sessões de terça a domingo, em horários variados, trazendo justamente vários desses Só filmes não que vai eu quem acho não que vai- quer, eu falo isso. Eu acho também, pode ir. E quem não conhece. E quem não conhece. Muita gente não conhece. Mas justamente porque eu acho que ali tem uma grande quantidade de filmes que valem a pena ser revistos. Porque apesar de que hoje, de fato, assim, o tempo vai passando e a gente vai trabalhar com essas coisas. Quem trabalha com produção cultural, vocês sabem como é que é. A gente vive na correria, tá Sim, sempre sim. com prazo para cumprir, com coisa atrasada, é sempre muito maluco. Então acabou diminuindo muito da minha quantidade de filmes que eu assistia. Mas eu quero muito levar filmes para as pessoas justamente porque tem um valor muito grande em assistir filmes e um valor muito grande em rever filme. Porque algumas coisas, elas passam mesmo desapercebidas quando a gente vê algum filme pela primeira vez, ou então tem uma certa impressão inicial, né? Eu sempre costumo brincar aqui, tem uma diferença entre falar que o filme é bom ou ruim e falar de qual que é a nossa experiência, se eu gosto ou se eu não gosto. Porque às vezes a gente tem uma experiência ruim com um filme que é bom. Sim. Então, se você der uma segunda chance para ele, isso acontece muito com o livro também. Se der uma segunda chance, às vezes você vai encontrar num momento seu melhor um determinado filme. E aí você vai, às vezes... Você não assistir. pode criar falar assim, eu vi um filme, aquele filme é ruim. Já aconteceu isso comigo. De eu ver um filme e falar, não gostei. Mas aí eu vi de novo. E aí eu gostei. E o cinema tem isso. Quantos filmes... Tem um filme, por exemplo, que... Eu sou bem nostálgico, tá, Rodrigo? Você desculpa. Mas, por exemplo, um filme que eu assisti em algum lugar do passado. Uhum. Esse filme, com aquele cara que fez o Superman, Reeve. Christopher Reeve, ele faleceu já, inclusive, né? Uhum. E era um filme que... Incrível. Todas as vezes que eu vi a cena que ele pega uma história romântica de um cara que viaja no tempo por conta de um amor. Eu adoro E aí, quando ele pega a moeda e ergue a moeda, e a moeda é do tempo dele, que ele vai e volta para o tempo dele, aquela cena, todas as vezes que eu via, eu chorava. Né? E aí eu trago essa pergunta para você. Você já chorou muito em ver filmes? Curiosamente, não tanto, você acredita? Eu costumava chorar vendo filme que tem alguma coisa com cachorro. Sério? Acontecia alguma coisa com cachorro, eu chorava, entendeu? Nossa, acho que o filme que eu mais chorei na vida é um filme que... É um filme com... Você já chorou em filme? Sempre. Gente, com isso eu sempre chorava. Agora, com a história em si, quase nunca me pegava, porque eu sempre estava muito interessado em todas essas outras coisas. Sim, em todas essas outras construções, em todos esses outros detalhes. Eu costumo dizer que o cinema é o que eu amo. É por isso que você trabalha com isso. E a minha paixão é a literatura. A literatura me pega mais. Eu choro mais lendo do que eu choro assistindo que filme. Interessante isso. Ultimamente eu tenho ficado mais chorão. Eu choro assistindo outras coisas também. Mas antes não. Antes eu era mais resistente. Mas de fato, assim, eu acho que vocês têm razão nisso que você falou sobre também a importância do trabalho, como que o trabalho de um artista, na verdade, ele acumula muitas coisas. Eu acho que o cinema, como ele reúne artistas diferentes, rever os filmes também dá essa possibilidade de a gente encontrar essas pequenas obras de arte feitas por pessoas diferentes ali, sabe? Do mesmo jeito que, às vezes, quando a gente faz isso na música também, quando você vai assistir um show, isso é uma coisa que eu sinto falta. Vocês que são da música, talvez vocês sintam até mais falta do que eu. Mas antes a gente tinha muito de comprar o DVD de bandas que a gente gostava e de assistir no final de semana os shows. Sim. E aí, às vezes, você tava assim, não, mas olha que legal, essa parte é a parte da guitarra. Aí você começa a reparar o baterista. Você fala, cara, é o baterista que tá dando tudo ali pra essa base ali nessa música. E você só vai perceber isso depois, porque tem aquilo que te chama a atenção da primeira vez, aquilo que tá numa certa camada superficial, e tem outras coisas que estão sendo construídas em outras camadas e que a gente, de um modo imediato, não vai conseguir aprender. Até porque na arte, assim, de maneira errônea, até, às vezes a gente dá crédito apenas a uma pessoa. Às vezes é só pro cantor, às vezes é só pro ator principal, às vezes é só pro diretor. No cinema, então, mas mais ainda. É um trabalho extremamente conjunto, como ele mesmo disse. Não, a banda tem o baterista, tem o guitarrista, pro cinema tem o roteirista, tem o diretor, tem o figurinista. Por isso tem o Oscar, que fala atriz coadjuvante, diretor. Exatamente. E, Rodrigo, voltando um pouco na questão do Cine Humberto Mauro,
Queria te perguntar qual que é a importância de ter assim um cinema fora dos grandes shoppings, que hoje em dia a gente só vê cinema dentro dos shoppings assim mesmo. E a galera da minha geração, eu acho que não sabe, mas os cinemas eram espalhados assim pela cidade. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né, cara? Isso é uma maluquice, especialmente considerando Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que tem uma trajetória, que tem uma biografia muito conectada com uma tradição de cinefilia. A gente era muito próximo dos cinemas de rua. Tinha muito cinema de rua espalhado. Sim. Não é? E Eu é já vi comum... muito. O Sesc Paládio mesmo. O Sesc Paládio, lá no Cine Teatro, né? Eu também faço sessões lá e tal. Mas eu sei que vocês também devem ter isso. A gente passa, às vezes, com pessoas mais velhas, as pessoas vão contando. Aqui tinha o cinema tal. Em tal lugar tinha o cinema tal. Aqui eu vi o filme tal. Cine Lá eu vi... Brasil. Cine Brasil. Cine Brasil. Pois é. Você chegou a ver filmes preto e branco, essas coisas? Você assiste isso? Muito. Muito, né? Nossa, claro. isso aí é... É o básico, né? Eu falei aqui de Star Wars e Harry Potter pra tentar parecer Mas mais... Charlie pra Chaplin. falar com a juventude, mas meus cinemas, meus filmes favoritos são muito mais antigos. O diretor que eu estudei é um diretor do Irã, que começou a fazer coisas com preto e branco, enfim. Mas sim, a fase final, né, do cinema de rua, a morte do cinema de rua, ela teve uma série de questões muito complicadas antes dessa grande migração para o cinema multiplex, Dos né, shoppings, que né? são os cinemas de shopping. Mas tem uma questão principal, assim, que eu acho que é importante de trazer de volta, que eu acho interessante, que é o lugar do cinema, que é... Você vai para um cinema de shopping, o shopping é um lugar de consumo, né? Shopping, Sim. em inglês, compra. Tudo. Você sai do cinema, você já está direto aquele tanto de coisa para você comprar. E é muito importante ter esses movimentos de reflexão, porque quando você sai e você está na rua, quando você sai e tem uma comunidade de cinéfilos, quando você sai e tem arte ao seu redor, é diferente, porque você apreende o filme que você acabou de ver de um jeito diferente. Toda essa importância que a gente está dando, que a gente está comentando, que a gente está falando sobre cinema, meio que ela é expandida quando a gente pode não ser jogado direto em uma lógica de consumo, mas numa lógica de fruição. Não é um consumismo por consumir. Por consumir. Para você poder ficar um igual a tempinho a música. mais com o cinema. É igual a música. Essa questão da música também, de consumir. Hoje a música virou um negócio, então, a gente sabe, né? Na nossa época, por exemplo, Dri, você vai gravar uma música, a música tinha que ter 3 minutos e pouco para tocar na rádio. Então, assim, o consumo da música hoje virou uma coisa muito rápida, ligeira. Mas eu queria entrar num outro assunto, e aí eu vou colocar a Dri nesse assunto. Ô, Dri, para falar um pouco da sua carreira, assim, né? Você, cantora ali, igual você falou, começou com 11 anos, e aí você foi despontando. Você passou por bandas emblemáticas, como, por exemplo, o DB6, que foi uma banda que fez um sucesso tremendo aqui em Belo Horizonte, foi referência das casas noturnas em todos os lugares. O DB6, você chegou a ouvir o DB6, já conheceu? Então, assim, você fez parte desse universo da black music, dance music, né? E você hoje é uma referência para nós, como uma cantora de black, de dance. Aí, Adriano. Gente, ó, isso foi na Praça da Estação. Mas antes da DIB, é importante falar o seguinte, eu fui cantora de banda de baile. Isso. De uma grande banda aqui, que foi a Super Som Super Som C&A, Fui cantora, uma das cantoras da Super Som C&A, banda êxito. Depois eu caí na DB6. Eu cantei com Ziza, cantei com as maiores bandas dessa cidade. Sim. Com Ziza, Brasil Exportação... Julinho, você cantou com Julinho? Não, Julinho Orquestra Rosa Show. Orquestra Rosa Show. Orquestra Rosa Show. Você tá doido. Entendeu? Super Som C&A, Ziza, foi a primeira banda com quem eu cantei, foi o Ziza. Ziza e Banda Latina. Aí, DB6. DB6, fui pro Jota Quest. 5 anos como backing do Jota Quest, rodando o mundo inteiro, gravei 2 álbuns, né? Vou resumir. Saí Essa parte do Jota, eu queria... Antes de Tá. você finalizar, eu queria falar uma coisa sobre essa questão sua, da participação sua no Jota. O que acontece? Em 2000 não sei se foi em 2011 ou 2012, a Malu era muito novinha e nós viajamos pro Nordeste, que o Jota ia fazer um Réveillon. Sim. E eu ia passar um Réveillon com eles. Eles convidaram eu e a Érica, que era minha Sim. ex-esposa. E nós fomos para esse lugar.
E eu lembro que eu estava no hotel, o hotel tinha uma piscina de frente pro mar, e a gente conversando, e o Rogério virou e falou, cara, nós estamos fazendo um trabalho novo e eu estou buscando, olha aqui, aí me mostrou, assim, na beirada da piscina, assim, ele me mostrou um vídeo de uma cantora espanhola. Ele falou, cara, eu tô pensando em trazer aí, porque o Thales tinha saído, Sim. o Thales tinha voltado pra música gospel e tal, e tinha só o Play. Ele falou, cara, eu tô pensando em não botar mais um homem, eu tô pensando em botar uma mulher. E me mostrou essa menina espanhola. Eu falei, ó, que boa, canta muito, né? Pois é e tal. E eu lembro que eu falei pra ele isso, não sei se eu te falei Você isso me já. falou, sim. Eu virei pra ele e falei assim, cara, tem uma cantora em Belo Horizonte que eu acho que ela é a cara pra você levá-la para fazer. Faz um teste com ela, cara, eu tenho certeza que você vai gostar. Adriana Moreira, eu lembro que eu Era falei, Moreira, eu era usava Moreira, você Moreira usava o ainda. Moreira. Eu falei, Adriana Moreira, ela é uma baita cantora, ela tem essa pegada, ela cantou no DB6, ela canta no DB6, acho que você estava ainda naquela transição. Eu saí do DB6 pra ir pro Jota, em na 2012. transição. Ela falou assim, cara, ela canta na DB6, cara. eu- DB6, você conhece, você sabe e tudo. Pô, é mesmo e tal. E aí, logo na sequência também, o Play falou. foi todo mundo Barral falando. falou, Barral também Barral falou. falou, todo mundo foi falando e foi testificando. Mas quem que é essa mulher? Quem que é essa mulher, né? Mulher, pô. E aí você entrou e fez um trabalho brilhante com os Foi. meninos, engrandeceu pra caramba. Obrigada. Você chegou a gravar com eles? 2 álbuns. Quais? O Funk Bumbum Funk Bum e o Bum. Pancadélico. Não sei se nessa ordem. Uhum. Mas foi 2013, 2015. Você chegou a gravar o primeiro, o J Não, Quest? não. Então era eu e Play Eu não era nem cantora, assim, da noite. Nessa época não, né? Eu Porque cantava, foi ali, mas a gente se cantava. conheceu. A mas- gente se conheceu na época do estúdio lá que os meninos gravaram, do André Magu, como é que chama? Polifonia. Polifonia. Pois é. Mas nessa época eu cantava com banda de baile ainda. Sim. Eu não era cantora, assim, conhecida na A gente noite. conheceu gravando jingles. Quem me botou na cena foi a DB6. Foi. A DB6 que abriu... Porque a DB6 já era uma banda conceituada. Você beijo diria que pro foi um Gui, divisor de- beijo pro Gui, meu parceiro. Guia lindo, maravilhoso. Foi Vou um trazer ele aqui. divisor divisor de águas, assim, né? porque todo mundo conhecia a Adriana da DB6. É. Todo mundo. Ninguém sabia quem que era a Adriana da Supersom, porque tinham 10 cantores, fazia só corporativa, aquela coisa. A Dib não. A Dib me botou na cena de Belo Horizonte. E a DB6 Entendeu? tocava em tudo Todos quanto é os lugar. lugares. Todos A os gente lugares. fechou com o Léo Jaime, fechou com a Glória Gaynor, fechou com Santa Esmeralda, viajou para fora do país, viajou o Brasil todo. Então, assim, foi uma banda, então todo mundo conhecia a Adriana da Dib. A Adriana da DB6. E a Deep Six estava aqui. Quando o J Quest apareceu, ninguém falava nada. J Quest, né, esses meninos aí, Marco Túlio, o Márcio, o PJ, beleza. E o PJ e o Paulinho vieram do Primavera de Praga. E o Marco Túlio, o Marco Túlio e o Rogério veio de Alfenas. Aí a gente já contou essas histórias aqui. Inclusive, quando o Rogério vier aqui, nós vamos contar essa história. Mas aí você entrou e ali você... você ficou quanto tempo? 5 anos. Foram 5 5 anos. anos bem bacanas, assim. Rodou o Brasil todo, viajou para fora. Fui para Lisboa, fui para os Estados Unidos, fui para o México, fui para... Nem lembro mais. Você rodou. E depois Não, já... Brasil, todos os estados. O Jota roda muito, né? E Isso é depois, logo em business. seguida, já veio o baile da Adri ou como que foi? Aí eu saí órfã, porque eu não tinha mais banda nenhuma, de ninguém. Aham. Todo mundo com quem eu cantava, todo mundo já tinha outros cantores. Aí o Léo Pires falou assim, cara, você tem que montar a sua banda. Eu falei, bicho, porque eu fiquei fazendo Uber, porque eu não tinha... Foi foda. Eu lembro que você falou isso pra mim, me Caramba, ligou e falou, Baú, tô fazendo tô aí! Aí montei o baile, criei o baile da Adri em agosto de 2017, né? Vai fazer 10 anos o ano que vem, o baile da Adri. E plantando histórias lindas também, festivais bacanas, só eventos bacanas, clientes bons, né? Tenho agora o meu vizinho Pardini, que eu vou fazer de novo. A primeira formação do baile da Adri. Fala pra gente aí. Você Léo lembra? Pires, lembro. Léo Pires, Léo Pires, batera.
Ivan Correia. Correia, Ivanzinho, monstro, maravilhoso. Egler Bruno. Bruno, O Mickey, Egler- eu chamo ele de Mickey. O Egler foi meu baterista. Guitarrista. Não, o Egler. O Egler Bruno, guitarrista. Isso, desculpa. Pelezinho no Pelezinho. trombone e Adriano George no trompete. Foi a E aí primeira depois formação do baile. veio outras Cara, já formações. passou gente demais no baile da Adri. Eu falo, hoje você fala assim, se você balançar a árvore assim, vai cair uns, eu falo, não, eu já cantei com a Adri, eu já cantei. Por quê? Porque a gente não tem uma agenda fixa. Sim. Quando você tem 10 shows por mês fixos, você consegue fidelizar. É, a verdade. gente não pode segurar ninguém, porque nós Todo mundo tem que vivemos trabalhar. exclusivamente de música, nós precisamos girar. Então, quando você dá uma agenda de 10, 15 shows para o músico, ele vai ficar ali com você, entendeu? Mas quando você não consegue, os caras têm que dar o pulo. Como eu dou também os meus pulos para lá. Mas é isso, eu tenho... Olha aí, olha lá nós Bauchita três e ali. Dre. Ai, que lindo! Isso aí Você foi passou um de Serginho. Serginho Marques que eu vou E trazer quem quiser aqui. contratar o baile da Adri, como que faz? Tem 2 páginas. Tem o próprio Instagram do Baile da Adri, tá? Que a página do baile chegou depois. Ó que engraçado. E a minha página, que é o Adriana, com 2 N's, ponto oficial, que lá tem muito mais coisa, mas é porque às vezes a pessoa procura e não acha, aí vai lá no Adriana e acha. Perfeito. Né? Os dois aí... Eu quero lembrar, por que eu perguntei para você da formação do Baile da Adri? Porque tem uma formação que eu sei que vai mexer com você, que é a história do nosso saudoso Moraleida, que é um dos caras mais interessantes e mais legais que a gente conheceu e que infelizmente não está mais com a gente, né? E, Pois é. E emociona você, me emociona e é legal isso, porque O lance é que a gente assim- sempre lembrar das pessoas que fizeram parte, Mas eu fizeram ia parte falar, da nossa história. eu ia falar dele, a hora que a gente... né? Porque toda vez que a gente fala do Moral, é um cara muito querido nessa cidade. Sim. E o Moral teve no baile durante 6 anos. Ele tem uma era antes do Moral e uma era pós-Moral, né? Porque ele assumiu o baile, assim, como que eu não toco Era tipo nada. um braço direito Era seu. o meu braço direito, que hoje quem faz isso é o Egberto. Sim, né? Egberto. O Egberto assumiu isso. Eu vou só para te colocar. Obrigado, né? Quando eu te convidei para você participar do Culturama, a gente falou: ô, Dri, traz alguém para tocar. E alguém falou assim: vai trazer alguém para tocar? E eu lembrei muito do Moral, porque numa situação dessa, ele era veio. ele que estaria aqui. Era ele que estaria E aí, aqui. né? ele fez tanta coisa linda, ele se esforçou tanto nos últimos momentos dele para estar no lançamento do meu disco, né? Que foi lá no Teatro SESI Minas. Ele se esforçou, porque ele estava fazendo quimioterapia, e ele se poupou para entregar o show. Né? E fez o Réveillon comigo, e depois ele partiu sem a gente saber. É um cara que Ele tem muita responsabilidade fez muita nesse parte projeto. assim da minha história também, um cara que eu tenho um respeito, um carinho, sempre muito alegre, né? Ele exalava alegria, ele era um cara que de bem com a vida. A última vez que eu lembro que eu encontrei com ele foi num show, se eu não me lembro, em Itabira, que eu fui participar de um show de um amigo, de um guitarrista, e eu encontrei com ele que ele ia tocar depois. E eu lembro que ele falou comigo: não, parei de beber. Falou pra mim assim, eu falei: pô, Moral, que maravilha, cara. E eu vibrei isso com ele, né? E aí ali, ele falou: parou de beber, mas ali as pessoas depois me revelaram, ele já estava no processo aí, né? Da doença e tudo. Mas voltando aí a gente... desculpa te emocionar, eu também me emociono. Eu ia falar dele, mas assim, porque todas as vezes é uma coisa que dói o coração. Mesmo, assim. Não, assim, é pela saudade mesmo, pelo buraco que ficou. Fica. A saudade a gente vai sempre ter, mas a gente saber que ele já fez a história, fez a parte dele, deixou marcas, não só em você, mas em várias pessoas. E isso é que a gente guarda Isso de aí. bom. Salve moral. Né? Salve moral. Ô, Rodrigo, a gente tá caminhando aí pro final do programa, mas eu não posso deixar de te perguntar, assim,
você tem algum trabalho seu, além de você estar organizando toda a mostra lá do Cine Humberto Mauro? O que mais que você está fazendo? Porque você falou que não para, né? Não Eu sei que você está assistindo poucos filmes por conta disso. É. Mas o que você mais está fazendo? Tem alguma coisa? Você está dirigindo algum filme? Você tem alguma produção que você está fazendo? Conta pra gente. Tô entrando num processo de pré-produção para gravar um curta-metragem agora. Mas assim, tá muito preliminar ainda, né? Então a gente tá caminhando. Consegue dar um spoilerzinho pra gente? Não, ou ainda não. Ainda tá guardado. Ainda tá as guardado. 7 chaves. Mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre alguma coisa do meu trabalho, eu tenho um blog. Você lembra da época daqueles blogs de literatura? Sim. Como eu disse, né? A literatura é minha paixão, né? O cinema é o que eu amo, a literatura é minha paixão. Eu tenho um blog A gente tem que ler muito para fazer cinema. Tem. Não tem como. São artes muito próximas. Sim. Né? E aí eu tenho esse que é o Melodia Narrativa. Então, @Melodia Narrativa, encontra ali alguns dos meus trabalhos. Eu trabalho no Humberto Mauro, então eu faço as mostras de lá. E acabou de acontecer do Kurosawa também. Do Kurosawa, aí entra agora Monstros da Modernidade, que é uma mostra Que legal. focada em ficção científica. Olha só a mostra Aí, do ó. Kurosawa. Aí, ó. Kurosawa. Essa do Akira Kurosawa, que Akira Kurosawa é um dos diretores mais interessantes Sim. assim, da história do cinema, né? Um dos mais conceituados, assim, também, né? Justamente porque o Kurosawa faz uma coisa interessantíssima, que é resgatar uma série de elementos do cinema ocidental, da cultura, da arte ocidental. Ele bebe desde a pintura do Van Gogh até do cinema de gangster, do cinema faroeste norte-americano, leva isso para a cultura dele, traduz isso a partir da cultura dele e volta de novo, traz de novo para ser um dos cineastas mais influentes. Eu não falei de Star Wars? Star Wars foi muito influenciado pelo Kurosawa. Muito influenciado pelo Kurosawa. Os filmes trash. É legal de ouvir. Você costuma ver algum que você fala assim, que se destaca? Esses trashes. Porque teve uma época que os filmes trashes, eles eram... Influenciou muito até o metal também, né, Valdir? Eu acho que os clássicos, assim, eles acabam sendo mais conhecidos. A gente não tem muito uma rede para conhecer o cinema trash, né? Isso é até uma pena, na verdade, porque todo cinema alternativo a gente tem. Por isso que eu acho que é tão importante um trabalho igual lá do Humberto Mauro, lá do Cine Teatro, de trazer esses outros filmes, que são filmes que não vão circular no cinema de shopping. Perfeito. Porque eu sei que às vezes a gente fala de cinema trash, ele parece que ocupa só um lugar ruim, mas não necessariamente, tá? Tem coisas interessantíssimas, inventivas demais no cinema que é deve considerado ter trash. mesmo. Não, exatamente. E antes de eu te fazer o momento polêmica contigo também, quem quiser ter acesso assim, aos ingressos do Cine Humberto Mauro, conseguir ver as mostras, como que faz? Tem a plataforma Cine Humberto Mauro Mais. Cine Humberto Mauro. Como que é? Cine Humberto Mauro Mais, tudo Ponto junto. .com ou Ponto só com. isso mesmo? Ponto .com. Perfeito. Mas só jogar no Google lá, Cine Humberto que Mauro aparece? Mais. Aparece. Vai aparecer. Lá tem texto crítico, lá tem filme para assistir também. E você vai ficar sabendo da programação, você vai ficar sabendo de como que as coisas funcionam. Os ingressos são sempre distribuídos gratuitos. A partir do meio-dia de cada sessão, eles estão disponíveis na plataforma para buscar. Então, também tem o site da Fundação Clóvis Salgado, né? palaciodasartes.com.br. E lá tem um totem também, onde as pessoas conseguem retirar o ingresso antes da sessão. A partir de 1 hora antes da sessão, os ingressos estão disponíveis lá. Só chegar lá. Perfeito. Eu tenho que perguntar um negócio pra você, que eu tô com... Você gosta de Monty Python? Cara, eu amo Monty Python. Eu também. Eu amo Monty Python. Eu também. Eu vou dar um spoiler. Em breve, fiquem de olho. A vida de Brian vai passar no Humberto Mauro. Você é perfeito. maravilhoso. E pra Monty gente Python. ter também o seu momento polêmica, eu venho trazer aqui uma frase do Scorsese, que uma vez o Scorsese falou que, pra ele, o cinema da Marvel é como se fosse um parque de diversões. E ele usou isso também num contexto de criticar a predominância de blockbusters nas salas de cinema. A gente não tem, como você disse, o cinema alternativo. E até mesmo aqui no Brasil, falta até o próprio cinema nacional. Mas eu queria que você dissesse pra gente se você concorda com essa fala do Scorsese e como que você analisa todo esse movimento, como o cinema está se tornando também. Nossa, quanto tempo que a gente tem. Tô brincando. Resume. Não, Que a gente porque, assim, o Scorsese tem essa frase. O Scorsese, ele, para além de ser, por exemplo, você falou do Cabo do Medo. O Scorsese é o diretor do Cabo do Medo. O Cabo do Medo. Ele, para além de ser um diretor muito conceituado, além de ser um diretor interessantíssimo, ele é um cara que tem um trabalho muito interessante dentro da construção do pensamento sobre o cinema. Então, sei lá, tem filmes brasileiros que quem restaurou foi o Scorsese, por exemplo. O Scorsese é super fã do Glauber Rocha.
O Limite foi restaurado por ele, também pela equipe dele. O Scorsese é uma figura muito interessante, assim, como alguém que pensa cinema, né? Ele vem ali da geração de Spielberg, Coppola, Scorsese, ele vem de uma certa geração muito específica em que uma série de coisas já tinham sido feitas em Hollywood. É chamada a nova Hollywood, né, inclusive. Hollywood, eles resgatam isso. Então, aí, quando ele chega nesse momento e ele vê o estado da indústria, eu acho que ele faz um comentário não necessariamente só sobre uma crítica à forma específica dos filmes de super-herói ou algo do tipo. Mas eu acho que ele fala sobre uma falta de... Se eu não me engano, o texto dele, ele fala sobre um termo que é a revelação. Talvez tenha sido isso que você sentiu quando você viu um filme do Mel Gibson, né? O Paixão de Cristo, ou enfim, qualquer pessoa que tenha algum filme específico que vai descobrir algo novo no cinema. E o que esses filmes de super-herói acabam não fazendo, especialmente quando eles começam a se repetir, é não trazer um elemento de revelação. Então, essa que é a principal falta que o Scorsese fala, e da indústria ficar refém de uma série de filmes que são o tempo todo reciclados dentro deles mesmos, né? E eu acho que o próprio público está percebendo isso, na verdade. A gente vê hoje muito... Agora mesmo lançaram outro Homem-Aranha agora. O tempo todo. A indústria se recicla. O mesmo filme já de 500 vezes. E o povo vê, o povo tem público, né? Aí é isso que eu queria até colocar a Dri. Dri, você gosta de filmes como, por exemplo, o filme do Michael Jackson? Gosto. O Queen. Gosto, eu assisto filme de todos os Elton documentários. John. Ray, o filme do Ray Charles, eu fiquei muito emocionada. Também vi. Do James Brown, todos Brown. esses aí eu assisto todos. Todos, né? Todos. Todos que aparecem, que eu sei que tem, eu assisto. Todos que têm essa relação musical. O que você acha disso, Rodrigo? Todos. Você acha interessante isso? E aí, quando a gente faz essa comparação com os atores, né? Principalmente, um cara para interpretar o Elton John, outro para interpretar o Fred Mercury. Aí, o Michael Jackson até pegaram um parente dele, né? Parece que é um sobrinho dele. Então, até vai próximo, né? Aí o Ray Charles, por exemplo, o ator arrebenta. Ele arrebenta. Arrebentou. Né? Então, assim, eu que tive o privilégio de abrir um show do Ray Charles aqui em Belo Horizonte. Que privilégio, o aniversário viu? dele no Parque das Mangabeiras, junto com o Alexandre Araújo. Foi sensacional e eu lembro, foi no aniversário dele. E eu lembro que ele passou assim nos bastidores, eu falei, cara, eu tenho que chamar a atenção dele, que ele com 2 seguranças, assim, os caras de preto, andando, ele passando daquele jeito que cego, né? Eu falei, Happy Birthday, Mr. Ray. Ele parou, virou pro meu lado, eu falo que ele me viu. E, thank you, e saiu. Foi a única vez. E eu tive o privilégio de ver 3 ícones da música, que foram esse... Detalhe do Ray Charles, que eu abri o show. Eu cobri o show do James Brown no Free Jazz. Nossa, que é maravilhoso. Nossa, James Brown. E vi Stevie Wonder. Nossa. Zerou o game. Zerei o game. Mas sobre essa história de atores que fazem, interpretam e essa coisa toda, né? É um laboratório, é aquilo que você está falando, é um estudo que as pessoas fazem. E aí eu acho que assim, isso a gente vai levar para vários modos possíveis, mas a gente tem que entender o que é aquela figura enquanto ícone, né? Lembra daquilo que a gente estava conversando lá no início do nosso papo aqui de hoje? Quanto que a música também está atrelada com você fazer um teatro, com alguma coisa assim, cria-se uma performance e um personagem. O Michael personagem, às vezes, não é o Michael pessoa. Aliás, foram muito criticados o filme dele, porque não retrata as coisas... Passou com ele como se ele fosse um super-herói. E não passou muito a mazela dele, a questão dele, do problema dele, né, o surgimento... Aí tem uma série de polêmicas que envolvem um ícone como o Michael Jackson. Né? Querendo ou não, o filme querendo ou não, para retratar a vida tão grande de um artista, o filme é um recorte também. O filme escolhe o que ele vai passar ali. Tem um biográfico de artista que eu acho incrível, sensacional. E muita gente, eu acho que não dá o devido valor, até principalmente cinéfilos, que a gente tem meio assim, uma síndrome de vira-lata com o cinema brasileiro. Mas 2 Filhos de Francisco é um filme biográfico sobre cantores que é incrível, é maravilhoso. Legal. O filme do Ney Matogrosso é maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Do Raul. Muito bom também. Só que eu
eu achei que o Ney Matogrosso merecia uma série, cara. É tanta coisa, né? Demais, né? 2 horas de filme é pouco. Fizeram uma série pro Raul, né? Que foi maravilhosa a série, você já viu o negócio? Sim. Mas o Ney fizeram um filme, eu falei, não. Merece mais. É, né? Ney Mato Uma Grosso é série, sensacional. Porque tem Verdade. história demais ali. Tem. Em 2 horinhas, eu falei, pô, já acabou. E o cara tá aí. Dá um gostinho de quero mais, né? Sabe? E o filme é grande e a gente fica realmente com essa sensação de, Fica. nossa, acabou? E nós poderíamos ficar aqui mais um programa inteiro para contar essa história, 2 histórias maravilhosas que nos edificaram aqui, nos trouxeram coisas que tanto do cinema, da arte, da música, do show business, né? E só tenho a agradecer você, Dri, Rodrigo. Nó. Parabéns pelo seu trabalho, meu irmão. Sensacional. Espero que você volte aqui e vou lá no Cine Humberto Mauro, tá? E esse spoiler que você deu mais ou menos aí, esse início dessa produção que você está iniciando. Dri, você, para mim, continua sendo uma das maiores, talvez a maior que tem. No nosso estado eu tenho certeza que é, mas Obrigada. no Brasil é uma das best Dentro of. de você. Eu te considero isso, não é porque você é minha amiga, mas eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo, se tá ruim, eu falo que é ruim, e se é bom, quer com excelência, é com excelência. A Adriana é uma das maiores cantoras que a gente tem nesse país. Obrigada, meu E amor. eu te Obrigada. agradeço Vindo de você, demais, agradeço é você, a maravilhoso. sua presença. Obrigada, eu que Vamos agradeço. tocar aqui na Rádio América, Adriana, sim, né? E o Culturama fica por aqui. Breve a gente volta com mais coisa. Rodrigo, muito obrigado, viu, que pela sua agradeço. presença. Volte sempre. Artuzão, mais um pra conta. Obrigado a toda a nossa equipe que tá ali, Daya, Dilson, Cacau, todo mundo ali. Mandar um Muito abraço pra Lu. Pra Lu, a NASA Music, que é nossa Isso. parceira aí, que nos ajuda sempre na produção, Luciana. Muito obrigado. E o Culturama fica por aqui. Semana que vem, toda sexta, tem Culturama às 8 horas da noite, aqui na TV Horizonte, na Rádio América, na América TV e no aplicativo Vox. A gente se vê. Valeu!